O ego é um aspecto fundamental. Se a gente começa com a ideia de eliminar o ego no yoga, a gente vai começar já a criar um conflito. A gente já começa a partir de um conflito com a mente. Vamos começar então por esse capítulo, o primeiro capítulo, que é o Samadhi Pada. Ele vai dizer assim: Atha Yoga Anushasanam. Isso quer dizer agora o ensinamento do yoga. Tá? É como se esse sutra marcasse assim uma abertura, né? Olha, como se estivesse dizendo assim, imagina a gente está começando assim, exatamente como eu disse, agora a gente vai começar o estudo do Yoga Sutra. E se eu dissesse isso, a gente poderia entender por dois lados. Olha, vamos prestar atenção, esse texto é um texto muito bonito, é um texto muito interessante, pode enriquecer muito. Vamos começar agora, para puxar a nossa atentividade, a nossa presença para aquilo que está acontecendo. A gente pode entender por esse lado. E esse atá também é uma forma auspiciosa, né? É uma saudação. Ele tem um sentido também como teria o sentido do Om, né? E aí é interessante a gente falar também esse Anushasanam. Shasanam quer dizer ensinamento, tá? Conhecimento, ensinamento. Né? E esse Anu que vem antes, ele fala para a gente, né? Anushasanam, ele fala, de alguma maneira, de um conhecimento ou ensinamento que vem antes, que veio antes. Então, olha que interessante, né? A gente tem, na tradição ocidental, a gente tem uma preocupação muito forte com a autoria dos textos. E quando a gente vai estudar esses textos, às vezes dá, né? Se a gente for com esse olhar, né? Às vezes dá tilt, assim, porque na Índia e na história da Índia, na tradição em si, não tem muita preocupação com reivindicação de autoria do texto, certo? E aqui Patanjali, logo no início, ele está dizendo assim, olha, esse conhecimento que está sendo, né, que eu vou falar agora, do yoga, ele não é algo que eu estou inventando, ele não é algo que eu estou criando, e ele não é algo que começa aqui. Ele é alguma coisa que já vem antes. Então, quando ele fala isso, ele está remetendo a uma tradição de conhecimento. Tradições de conhecimento se formam em vários lugares. Então, a gente pode dizer, por exemplo, que teve a tradição de conhecimento grega, né? Que, por exemplo, o próprio Platão vai falar que aprendeu, que ele sabia com Sócrates, e aí essa tradição vai passando, né? Tipo, isso a gente fala de alguma forma de linhagem, alguma coisa que se abre e que vai se ramificando. A linhagem não quer dizer que é um caminho só, mas que abre e vai se ramificando, certo? E o que ele está dizendo aqui é, olha, existe alguma coisa que já está posta aqui como conhecimento e que já vem vindo, e eu vou falar sobre isso. Eu não estou inventando alguma coisa nova, certo? Eu não estou criando o yoga. Até porque Patanjali, enquanto pessoa, né? Algumas pessoas vão dizer que realmente ele existiu como pessoa, outros vão debater, dizer que Patanjali é uma escola de conhecimento, outras pessoas não, a própria tradição, né, mistura a figura de uma pessoa com a mitologia, né? Então tem a mitologia falada sobre o nascimento de Patanjali, né? O que diz é que a mãe dele queria muito ter um filho, então ela vai pedir para o sol, né? Então ela vai fazer uma prostração ao sol mergulhada dentro do rio, então ela coloca as mãos em Anjali, mudra, e pega a água e vai fazer a prostração. E naquele momento que ela vai fazer, aparece uma cobra na mão dela que começa a tomar a forma de um ser humano. E aquele ali é
Patanjali que nasce, certo? Aquele que desce, né, nas mãos em Anjali Mudra. Então, se a gente fosse falar sobre como Patanjali nasceu, ele nasceu dessa maneira. E aí é muito interessante, porque isso, a autoria, né, ou seja, o autor, né, se misturar a história do autor com a mitologia, né, não diminui o valor do texto. Por muito tempo achou, não, esses textos eram puramente religiosos, né, porque se mistura com mitologia, e a gente tem que contextualizar como religião, e não é isso que a gente vai fazer. A gente não vai contextualizar o Yoga Sutra como uma religião dentro de uma religião. A gente vai pegar o conteúdo do Yoga Sutra para olhar para ele como filosofia, como psicologia, como um saber profundo, que, quando eu falo saber profundo, de alguma maneira, em vários aspectos, é mais amplo do que uma psicologia acadêmica em vários momentos, é mais amplo do que determinadas filosofias. Então, a gente vai ver que esse texto é um texto, a principal característica dele, a gente pode dizer, um texto metódico. É um texto muito metódico, com a preocupação de definir termos, né? É muito metódico o texto. Tá? Aí tem duas coisas interessantes nisso. Fica muito mais fácil da gente ver a lógica que está caminhando, mas ao mesmo tempo se perde alguma coisa nessa linguagem mais metódica, que é uma beleza poética. O Yoga Sutra não tem necessariamente uma beleza poética, como vai estar presente nas Upanishads e em outros textos, né, anteriores e posteriores. Mas é muito interessante ver qual o caminho que Patanjali toma, e a gente vai ver isso a partir do próximo sutra. Quero discutir isso a partir do sutra, né? Qual o caminho que ele vai tomar? E isso marca uma diferença fundamental dentro desse texto, tá? As escolhas que Patanjali vai fazendo, por qual caminho ele vai, porque haveriam dois caminhos possíveis, né? Vamos ver isso a partir desse próximo sutra, que é o segundo. Ele vai dizer assim: esse talvez seja o sutra mais conhecido, o 2, que ele diz: Yoga Chitta Vritti Nirodha. O que isso quer dizer? E aí vamos lá, né? Eu falei para vocês que a gente ia desdobrando e abrindo sentidos, né? A grande chave aí desse sutra é Nirodha, mas vamos ver as outras coisas. Yoga, a gente pode traduzir ali, a gente pode colocar como união, como junção, até mesmo como, em determinados contextos, como disciplina. Chitta Vritti, tá? O que é Chitta Vritti? Chitta Vritti é movimento da mente. A gente pode dizer assim, ó, quer dizer, modulação mental. Em outras palavras, a gente pode dizer assim, é pensamento, forma pensamento, né? À medida que eu estou falando aqui, certamente vocês estão pensando, escutando e pensando sobre o que eu estou falando. E, de alguma maneira, da forma como a gente está se comunicando, basicamente a gente está se comunicando aqui através da palavra, a palavra é um som carregado de sentido, né? O que quer dizer carregado de sentido? À medida que eu falo, eu poderia estar aqui emitindo sons que não têm sentido nenhum. Isso teria um resultado completamente diferente em você. Você provavelmente ficaria assim olhando e falando, não, o que esse cara está querendo dizer com isso, né? Por quê? Porque não tem sentido. E você ficaria tentando encontrar algum sentido, né, naquilo que eu estivesse emitindo aqui, nos sons que eu estivesse emitindo. Bom, como essas palavras que eu estou falando têm sentido, né, elas vão criando formas na sua mente. Né? Certo? Todo mundo, de alguma maneira, se relaciona com o pensamento basicamente de duas maneiras. Vamos dizer, são duas formas de pensamento. Primeira forma pensamento que a gente vai dizer aqui é a seguinte: ó, você provavelmente
se você sair daqui e falar, vou sair ali e vou caminhar, né? Aí você diz, eu vou caminhar sozinho. Por quê? Aí, se eu perguntar assim, por que você vai caminhar sozinho? Eu não quero conversar com ninguém. Legal, você vai caminhar sozinho, beleza. Mas você tem a impressão de que está conversando com alguém na mente, não é? Na cabeça, não é? Não parece que existe alguma coisa aqui dentro da nossa cabeça? E se a gente apontar, a gente aponta para a cabeça, né? Porque existe um discurso mental. E esse discurso mental é como se fosse uma fala interna. Né? Por exemplo, eu não consigo ouvir essa fala, a não ser que você transforme numa fala. Mas tem um discurso mental aí. Essa é uma das formas como o pensamento se manifesta. Certo? E existe uma segunda forma como o pensamento se manifesta, que não é discursiva, mas ela é imagética. Né? Através de imagens. Essas duas coisas não são tão separadas assim. Ok? Mas a gente vê que existem essas duas maneiras, né? Essas duas formas. É a primeira divisão que eu quero fazer aqui. Isso a gente chama de chitta vritti, certo? Ondulação, modulação, ondulação mental. A gente vai dividir a mente, existe a possibilidade de dividir a mente em 2 aspectos ou em 4, para a gente entendê-la melhor. Certo? Outros textos vão fazer isso também. Aqui a gente vai falar de 4 divisões da mente para a gente entendê-la melhor. Não quer dizer que essas 4 coisas sejam separadas umas das outras. Então, a gente vai falar de chitta, é uma das divisões. Chitta, o que quer dizer chitta? Lembrança, memória. Patanjali depois vai definir isso mais na frente. Memória. Olha que interessante. Na visão do yoga, sabe o que é a memória, a lembrança? Karma. Em que sentido de karma? Karma é ação e resultado de ação. Então, a lembrança, ela é resíduo de coisas que a gente viveu e que não existe mais. No campo do fenômeno, ele não existe mais. Onde que ele fica? Ele fica como uma lembrança na minha mente. E como um acúmulo de conhecimento, né, para eu lidar com essa realidade. Então, isso é chitta, memória. Inclui essa memória o inconsciente. A segunda divisão é manas, que a gente disse que são os pensamentos de oscilação. Está associado à indecisão, está associado à dúvida, está associado a emoções que nos deixam, né, indecisos, né, que fala, por exemplo, às vezes o medo nos coloca nessa indecisão, não sei se eu faço, não sei se eu não faço, não sei se é isso, não sei se é aquilo, tá? É o pensamento de oscilação. O terceiro que a gente divide é buddhi. E buddhi, uma das traduções é intelecto. Agora, não quer dizer necessariamente que é o intelecto como a gente pensa, intelectual, não. É um aspecto da mente, né, que está associado ao conhecimento, ao entendimento. Então, é aquele aspecto da mente que a gente diz assim, ó, que ele é assertivo. Se eu perguntar para vocês estão me escutando? Tá bom o áudio? E você, sim. Quem que diz sim, né? É o intelecto. Se eu perguntar para você entendeu esse conceito? Entendi. É o intelecto que, né, aprende, certo? Agora, se eu perguntar para você assim, ó, você entendeu isso? Você disser assim, entendi. E você me disser como você entendeu o conceito, eu dizer para você, olha, não é muito bem isso. É o intelecto também que aprende. Porque é o intelecto que apreende aquilo que é correto e é o intelecto também que apreende aquilo que é equivocado. Porque a equivocação, vamos dizer, o que a gente chama de equivocação é o conhecimento errôneo. O conhecimento errôneo
é o intelecto que faz também. Porque o conhecimento errôneo, ele é afirmativo. Entendi. Mas não era muito bem assim. Isso é intelecto, tá? E por último, ahamkara, tá? Ahamkara é o ego. Aham quer dizer eu. Né? Ahamkara quer dizer uma noção de eu. Isso tudo, esses 4 aspectos que a gente falou, aí a gente poderia dar um nome a eles, que seria assim, Antahkaranam. O que quer dizer Antahkarana? Quer dizer instrumento interno. A mente, na visão do yoga, o que a gente pode chamar de mente, né, que é todo esse aparato, né, é chamado de instrumento interno, um instrumento para você se relacionar com a realidade. E o ego é um aspecto desse instrumento. Então, o ego é um aspecto muito importante. No yoga, a gente não quer eliminar o ego. O ego é um aspecto fundamental. Se a gente começa com a ideia de eliminar o ego no yoga, a gente vai começar já a criar um conflito. A gente já começa a partir de um conflito com a mente. E a gente não quer entrar na prática de yoga com a ideia de conflitar a mente, né? A ideia na prática de yoga é de entender a mente, no primeiro momento. Olhar, entender, ver como ela funciona, ver como ela opera, tá? E é isso que a gente está, a partir de todas essas divisões que parecem ser muito teóricas no primeiro momento, são só para apontar aspectos que estão em nós, para a gente conseguir ver esses aspectos em nós, certo? Então, esse ahamkara, o ego, é alguma coisa que a gente precisa para se relacionar com a vida, porém, o yoga quer mostrar que o ego não é o eu. Essa é a grande questão. Que o ego não é o eu não é o ego. O ego é um dos aspectos da mente e é funcional. Isso tudo a gente falou porque a gente estava falando de Chitta Vritti, o que é a mente, à luz do yoga. Certo? Em seguida, galera, aparece a palavra Nirodha. Aqui é que vão aparecer as diferenças em traduções nessa palavra, Nirodha. Existem muitos livros, não são poucos, alguns deles, que vão traduzir Nirodha como cessação, restrição, cessação. Vamos pegar essa tradução, então, de Nirodha como cessação. Yoga é a cessação das sequências de pensamentos da mente. Vamos traduzir dessa forma. Certo? Em termos mais simples, seria yoga é parar de pensar. Então, o que a gente está fazendo agora é conflitante com yoga, porque agora a gente está pensando. E a questão é, você só estaria em estado de yoga quando você não estivesse pensando. A minha pergunta é, quando que você não está pensando? Você já teve alguma experiência de não pensamento, de ausência de pensamento? Provavelmente sim. Mas lá na intimidade da sua prática, numa fração de determinados momentos, né? Dentro dessa intimidade da sua prática. Fora disso, conversando com alguém, tomando um banho de mar, fazendo alguma coisa, a mente está ali. Então, você não está em estado de yoga. Então, a gente não vai aceitar aqui essa ideia de que yoga é parar de pensar, parar a mente. E vai colocar uma outra sugestão aqui. Até porque muita gente pega essa ideia e leva ela para meditação. E aí vira a questão: meditar é parar de pensar. E aí a pessoa já senta e começou o conflito. Por quê? Vamos fazer o teste para ver se isso funciona. Eu vou sentar e yoga é parar de pensar, então eu vou parar de pensar. Ok. A grande questão é que quanto mais eu faço um esforço para parar de pensar, né, talvez o efeito seja o contrário. Seria mais ou menos como eu pedir para você fechar os olhos
né? Então, eu vou pedir para você fechar os olhos, isso vai ser 3 segundinhos. Assim, só fecha os olhos, tá? E eu vou pedir para você não pensar num elefante rosa com bolinha azul. Não pense no elefante rosa com bolinha azul. Percebeu que a gente está falando aqui? O yoga vai se tornar alguma coisa muito difícil a partir disso, tá? Então, a ideia aqui que a gente coloca, em vez de cessação, tem uma outra sugestão, que é a intermediária, que é esse Nirodha, que é uma das outras possibilidades de tradução de Nirodha, né? Esse Nirodha como controle, ou um comando sobre a mente. Eu tenho falado cada vez nas aulas mais isso. Olha, eu, como gosto de escrever, eu tenho muito cuidado com as palavras. Controle, eu já não gosto mais de usar, porque nos dá a falsa ideia de que eu controlo a minha mente. E a mente não é alguma coisa controlável. Comando, muito menos, porque é alguma coisa meio militarizada e a gente não quer ir por esse caminho. Não é alguma coisa que vá a partir da força. Por isso que a gente não vai por esse caminho. Então, a ideia que eu lanço é manejo, o manejo da mente. Manejar a mente. Por que manejar? Porque se você vai, por exemplo, se você diz assim, eu vou controlar o solo para plantar, aí você tem uma ideia. Agora, se você disser assim, eu vou manejar o solo para eu plantar, aí você está pensando em alguma coisa maior. Olha, a mente é alguma coisa maior. A mente, de alguma maneira, é alguma coisa incontrolável. E eu vou manejá-la. Manejar dentro do que é possível manejar. Eu vou manejar o solo dentro do que é possível de manejar o solo. E manejar traz essa ideia de um respeito à natureza daquilo que você está manejando. Tá? Você vai manejar, mas respeitando a natureza daquilo. Né? Você não vai controlar. Essa é a primeira proposta, um manejo da mente. Tá? Isso aí já nos dá assim, muitas possibilidades de pensar.